Mercado da bola começando, o Palmeiras segue em busca de um camisa 10 para integrar o seu elenco. O zagueiro Danilo da seleção brasileira é disputado por dois grandes clubes do Brasil. O Jorginho pode estar chegando ao Flamengo e o Botafogo ainda segue sem anunciar grandes reforços. O Bahia está se movimentando no mercado e sua última contratação foi o William José, centroavante, que jogava muito tempo no Real Betis, tem uma grande passagem pela La Liga e chega para assumir a camisa 9 do Bahia. O Grêmio anunciou nessa semana, quarta-feira, a contratação do volante Cuéllar. Ele que tinha jogado muito bem no Flamengo, estava na Arábia, volta para o futebol brasileiro e vai integrar o elenco do Grêmio. Falando em Arábia, o Renan Lodge pode ter o seu contrato suspenso para abrir vagas para novos estrangeiros e quem monitora a situação do lateral é o Corinthians. O que você acha? Seria uma boa contratação para o Corinthians? O Palmeiras segue em busca de um 10, não desistiu ainda do Andreas Pereira. No entanto, o Fulham está fazendo um jogo difícil. O Andreas Pereira também parece não estar muito decidido aonde ele quer jogar. Por isso, o Palmeiras segue buscando uma outra opção caso o Andreas Pereira não dê certo. E os nomes mais preferidos são o Vila Sante, que é do Grêmio, mas existe uma possibilidade de saída dele para o Palmeiras. Uma outra possibilidade de camisa 10 é o Matheus Pereira do Cruzeiro. Ao que tudo indicava, já estavam encerradas as estipulações do Matheus Pereira no Cruzeiro, mas depois do primeiro jogo da pré-temporada lá nos Estados Unidos do Cruzeiro, o Matheus Pereira foi eleito o melhor jogador e deu uma entrevista um tanto quanto perturbadora para a torcida cruzeirense, deixando em aberto seu futuro, não dizendo, falando que não sabia do dia de amanhã, aquele velho típico papo de jogador. No entanto, ainda não foi feita uma proposta oficial e o Pedrinho BH disse que o jogador não vai sair e que, segundo fontes dentro do Cruzeiro, o jogador não sairia por menos de 25 milhões de euros, 150 milhões de reais. Eu acredito que o Matheus Pereira não vai sair porque o Palmeiras não vai investir essa grana nele. Pode sair para a Arábia, MLS, não sei. Mas para o Palmeiras eu acho difícil. Mas o Palmeiras ainda não desistiu dele e pode ser uma possibilidade. Mesmo eu acreditando que não vai acontecer. Falando em Palmeiras, o Palmeiras também, depois dessa contratação do camisa 10, acredito que vai ter como fechada a sua janela de transferências, visto que o zagueiro Vitor Reis foi vendido para o Manchester City. O Atlético Mineiro, segundo o site GE, fechou a contratação do atacante Júnior Santos. Ele chega ao Galo por um valor de 7 milhões de dólares, o que equivale mais ou menos a 50 milhões de reais. Chega para ser o investimento prometido pela diretoria, que seria realizado com o dinheiro da venda do Paulinho. Chega o Júnior Santos, fez um bom ano passado, enquanto estava jogando, teve uma lesão e fez o gol que sacramentou a vitória da Libertadores em cima do próprio Atlético. Eu acho que é um jogador assim que vale o investimento, mostrou muito bem que é um jogador rápido, de explosão, drible, finalização e pode acrescentar muito ao Atlético, que hoje é muito carente nas pontas. Praticamente o único ponta no elenco anteriormente era o Alisson. Agora a gente tem também o Júnior Santos. E aí, atleticano, o que você achou dessa contratação? Diga aqui nos comentários. Falando em Botafogo, o Botafogo está se mexendo aí no mercado, ainda está em busca de um treinador, tem toda a polêmica que a Liga Francesa está de olho no John Textor, que vive comprando jogadores em outros clubes e mandando de graça para o Lyon. Isso está gerando uma grande repercussão lá na França do fair play financeiro. Por isso o Botafogo parece ter sido colocado em segundo plano. Saíram vários jogadores, ainda podem sair mais, e o Botafogo por enquanto está mais parado. O que ainda se diz é que vão vir jogadores, vão vir um bom treinador, e o Botafogo comprou o Léo Link, do goleiro reserva do Atlético Paranaense, que na metade do ano passado, depois da saída do Bento, foi titular por alguns jogos, perdeu a posição e agora chega para o Botafogo. Talvez com a possível saída do John, a venda do John, ele possa se tornar titular. Acho uma boa contratação. Continuando no Atlético Paranaense as saídas, o Kaique Rocha foi anunciado
a rescisão de contrato e muito provavelmente ele vai assinar com o Internacional do Rio Grande do Sul. O Santos está na briga junto com o Flamengo pelo zagueiro Danilo, né, na seleção brasileira. Ele joga como lateral direito, mas a posição fonte dele na Juventus é como zagueiro. O Santos promete o maior salário para ele, faixa de capitão, um projeto ao redor dele, enquanto o Flamengo promete para ele um bom salário, talvez maior até que do Santos, e participar do melhor time do Brasil no quesito elenco. Ele ainda está dividido porque ele vai rescindir o contrato com a Juventus, muito provavelmente, porque o Thiago Motta não tem utilizado ele bem, as últimas performances dele não foram tão boas, por isso existe uma grande chance do Danilo pintar no Brasil. Não é certeza também porque o Napoli tá de olho nele e pode ser uma possível contratação do time napolitano. Você acha que o Danilo vai para onde? Diga aqui nos comentários também. O Santos também, além do Danilo, está de olho e está quase fechado com o Barrial, que ano passado estava jogando no Cruzeiro, emprestado pelo Cincinnati da MLS. O meio atacante chega para compor o elenco do Santos e, de acordo com o elenco do Santos, acredito que chega para ser titular, um argentino jovem muito bom. O Vasco segue de olho no mercado, mas o que tem chamado a atenção da torcida vascaína esse tempo é a renovação de contrato do Veguete. O Veguete, para renovar o contrato, está pedindo um salário de $1 milhão, R$1 milhão, melhor dizendo, e isso é um pouco alto para aquilo que é as condições do Vasco hoje, que ainda não encontrou uma nova SAF e por isso está sendo muito discutido se vale a pena ou não renovar o salário do Veguete por esse valor. As negociações seguem. O Flamengo, além de estar querendo o Danilo, está de olho também no Jorginho, o ítalo brasileiro, ou seja, ele é brasileiro, mas se naturalizou italiano, joga no Arsenal, volante, é uma peça importante do Arteta, ele é um 12º jogador, mas existe a possibilidade dele sair da Inglaterra para ser um titular absoluto no Flamengo. Então as negociações seguem, não sabe ainda se será a venda. Eu acredito que se acontecer vai ser uma rescisão de contrato lá dele com o Arsenal para ele poder vir para o Brasil. Acho que vai ser uma excelente contratação, chega para ser um dos melhores volantes do país, assim como foi a volta do Fernandinho do Manchester City, ele chegou e foi um dos melhores da posição. E um pouco do futebol brasileiro, Neymar pode ter o seu contrato rescindido no Al Hilal e existe já propostas para MLS. Cara, para a carreira do Neymar, eu acho que o ideal seria ele voltar para o futebol brasileiro. Talvez ele não vai ganhar tanto dinheiro como ele ganharia na MLS, mas aqui ele vai ter mais ritmo de competição, mais competitividade, para ele ter forma para chegar muito bem em 2026, cara. Eu acho que seria o melhor para ele fazer para a carreira dele, mas também eu acredito que na MLS, para incentivar a Copa do Mundo de 2026, eles vão querer contar com grandes estrelas. O Neymar, eu acho que ele deveria voltar para o Brasil e de preferência para o meu time de coração. Outra notícia também envolvendo a Arábia é a renovação do Cristiano Ronaldo, que talvez vai chegar a ganhar R$1 bilhão por ano lá no Al Nassr, além de ganhar 5% do time se ele topar renovar. Vai ser o maior salário da história dos esportes em geral e o cara vai brilhar demais, porque ele também quer chegar aos 1.000 gols e a Copa de 2026. Esse foi aí o giro da rodada, o giro de transferências dessa semana. Toda semana eu gravo aqui falando das transferências. Todos os dias eu gravo vídeo falando de futebol nacional. Por isso eu peço que você se inscreva no meu canal, curta esse vídeo e deixe aí o seu comentário do que você achou. E tamo junto.